dia. Bom dia, Bom dia, professor. professor. Tudo bom? Tudo bom, e o senhor? Aham. Tudo bem. E aí, responderam as atividades? Uhum. Rebeca e Micael responderam as atividades todas, Sim, hein? Senhor? sim, eu fiz. Respondeu as atividades todas. Sim, respondi. Vamos, é, vamos começar a responder ou não? Vamos fazer a correção. Certo? Olha, depois a gente faz, né? Para ver se entra mais um, porque só tem 4 até agora, né? Só tem 4 alunos. Aí para ver se entra mais outras aí. A gente vai falar sobre o México hoje, né? Ei, professor Gaudêncio, Diga. seguinte, eu não sei se o questionário que o senhor passou, acho que foi sobre o Canadá, né? Foi. Eu não sei se eu respondi ou não, porque se eu não sei se eu sabe, eu me mudei da minha casa para um apartamento e tá tudo bagunçado. Se eu não respondi, Hum, aí depois eu respondo, eu pego com alguém, tá certo? certo. Tá bom. Então, tá certo. Olha, o México é um país que a gente já falou aqui, ele foi localizado ou colonizado pela a Espanha. Ele está na América Central, de acordo com os aspectos culturais. Nos aspectos físicos, ele está localizado na América do Norte. Como a gente já falou na aula anterior, e até em questionário, ele é vizinho dos Estados Unidos, tanto o México como o Canadá. Então, já foi dito a semana passada, onde ele era vizinho dos Estados Unidos. Então, uma parte dos Estados Unidos, na parte sul, ele se limita com o México. Né? Então, olha, o México, localizado na América do Norte, faz fronteira ao norte com os Estados Unidos e ao sul com Guatemala e Belize. Guatemala e Belize são países da América Central. Aí o México faz parte do NAFTA, do Grupo Econômico, junto com os Estados Unidos e Canadá. Ele, de acordo com a parte econômica e cultural, está na América Central, de acordo com os aspectos físicos, na América do Norte. O país convive com duas situações distintas, para o mesmo tempo que ele faz parte do conjunto de nações da América do Norte e com elas forma os IMICA, que é um grupo econômico que antigamente chamava NAFTA. Né? Participa também do conjunto de países que compõem a América Latina, apresentando altos índices de desigualdade social. Como no México também existe uma parte da população que não tem uma boa distribuição de renda, não tem uma renda alta. Então vive um pouco de
da desigualdade social, de pobreza. É tido como um país subdesenvolvido, né? Apesar que os seus vizinhos são ricos, mas o México também é subdesenvolvido, onde está considerado como uma nação de terceiro mundo. Espanhol, no 16, os espanhóis encontraram uma sociedade de base indígena, bastante organizada, a sociedade asteca, né? Então, os astecas eram o povo nativo do México. É tido como os índios aqui. Lá se chamava asteca. Era um povo organizado que tinha sua cultura própria e entraram em conflito com os colonizadores, que foi a Espanha, onde, como você já sabe, em todo a continente americano, os europeus, quando chegaram, discriminavam os índios em si. Então, entrava em conflito esse que chegava até a morte, onde aqueles que resistiam os conflitos, eles prendiam e matavam também, onde houve o extermínio dos índios em si. Os astecas haviam construído um império, cuja capital era a cidade do México, que, apesar que ainda hoje se... Eita! Ô, Lúcia! Ó, o gato saiu. Abre a porta. Não. Chama o menino. Eu... Os astecas haviam construído um império, cuja capital era México. Fundada em 1325, agora apresentava uma notável arquitetura. O Império Azteca foi destruído pelos espanhóis, que, bem armado e liderado por Hernán Cortés, dominaram até em 1521. Então, a Espanha domina e explora toda aquela região aqui. Vou sair aqui só um minuto. Então, a Espanha foi quem ocupou toda a parte do México. E lá, escravizando, colocando sua cultura, onde exterminou boa parte dos índios e explorando a região onde a região da Espanha, na América, o México transformou-se numa inesgotável fonte de riquezas para a coroa espanhola. Ou seja, o México era quem fornecia as matérias-primas para a região em si, onde começaram pela mineração. Depois da mineração também teve a agricultura, a indústria e depois pecuária. Mas teve o início
da mineração. A população ameríndia foi escravizada, tornando-se mão de obra farta nas minas e áreas agrícolas. As riquezas minerais como a prata e o ouro foram trilhadas durante séculos. O domínio espanhol estendeu-se até 1821 e, em 1823, o México transformou-se numa república federativa. Um período marcante da política mexicana foi o governo do ditador Porfirio Díaz, de 1877 a 1910, conhecido como Porfiriato. A Revolução Mexicana, ocorrida em 1910 e 1917, iniciou-se com a reação ao governo de Porfirio e foi responsável pela consolidação do Estado mexicano. Então, houve uma revolução onde eles se tornaram a independência e colocou-se em si o governo em si. Então, essa parte aí foi se tornando independente. Então, se tornou um Estado independente em toda a parte, recebendo a influência da Espanha, e teve o início com o domínio da Espanha em si. Os aspectos econômicos do México. Ao norte do México apresenta clima árido. Né? Então, já na parte norte, o clima é um pouco seco. É uma área que contém um pouco de deserto. Então, é um clima seco auxiliado aqui do Brasil. É ocupado pela a pecuária bovina extensiva e por alguns tipos de cultivos irrigados. A bovina extensiva é a criação de gado, que é criado solto em grande propriedade. E o objetivo da pecuária extensiva é o corte, é o abate, onde eles criam com o objetivo de abater o boi para vender a carne em si. Como é uma área mais seca, existe a agricultura irrigada, onde contém poço e grandes açudes. As áreas úmidas da península de Yucatán são ocupadas pelo cultivo do café, do sisal e da cana-de-açúcar. Então, cana-de-açúcar você já conhece, o café. O sisal é um produto que é destinado para fazer vassouras, né? Fazer aqueles bandos de palha. Apesar que aqui teve um período na Paraíba que também tinha o sisal na região de Campina Grande. Certo? Na porção ocidental do país, há cultivos as áreas úmidas da península de Yucatán são ocupadas pelo cultivo do café, cana-de-açúcar e sisal. No oeste do país, há cultivos irrigados de frutas e legumes. O México é bastante industrializado e o setor industrial participa com quase 28% do PIB nacional. Um destaque... Lucinha, vai atrapalhar aqui. Né? Então, existe o cultivo do café, da cana-de-açúcar e o sisal em si, que são os produtos destinados
para a matéria-prima em si, que vai se beneficiar dos produtos da indústria em si. O México é bastante industrializado e o setor participa com quase 28% do PIB nacional, com destaque para as indústrias de refino do petróleo e as petroquímicas. É importante que a região do Golfo do México é uma grande produtora mundial de petróleo. Então, na parte do México, existe grande reserva de petróleo. As indústrias petroquímicas, que são o beneficiamento do café. Da mesma maneira que ocorreu com o Brasil, no México, as indústrias multinacionais predominam, estando concentradas na capital do país. A cidade do México existe a indústria maquiladora, situada na fronteira com os Estados Unidos e que utiliza a mão de obra barata existente no México para realizar as etapas finais da produção. Então, existe grande multinacional, principalmente do Canadá e dos Estados Unidos, no território do México. Onde há a exploração. Certo? Então, existe grande quantidade dos produtos em si. Então, veio as multinacionais, as empresas de outro estado, de outro país e se instala no México. E daí são feitas a produção. Em 1992, como parte do projeto, foi criada uma zona de livre comércio da América do Norte, o NAFTA, com o objetivo principal de promover a livre circulação de mercadoria entre seus três integrantes, Estados Unidos, Canadá e México. Esse seria o embrião de um sonho ainda maior, chamado Área de Livre Comércio da América, onde eles iam vender e comprar seus produtos com a isenção dos impostos, né? Onde se formam uns blocos econômicos, entre eles compra e vende os produtos com a isenção dos impostos. A intenção de conviver com a região. Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos consolidaram-se como a principal potência mundial. Entre as décadas de 70 e 80, com a reestruturação econômica europeia e japonesa, o governo dos Estados Unidos percebeu a necessidade de redirecionar seus papéis na economia mundial. Em 1990, o presidente George Bush, num encontro realizado em Miami, denominada Iniciativa para as Américas, propôs a formação de uma imensa área de livre comércio do extremo norte ao extremo sul do continente americano. Aí, em 1992, foi criada o NAFTA, com o objetivo de promover a livre circulação de mercadoria entre os três estados, Canadá, México e os Estados Unidos. Certo? O que o NAFTA representou de fato para esses países? O México teve um pouco de prejuízo, porque as empresas do México não eram tão equipadas como a dos Estados Unidos. Como vocês sabem, os Estados Unidos têm uma tecnologia lá em cima, então perdeu um pouco para
o México perdeu para o Canadá e os Estados Unidos, porque suas empresas não têm condições de concorrer com as americanas. Então, o que acontece? Primeiramente, a consolidação das relações existentes nos Estados Unidos e Canadá. Os dois países são desenvolvidos com características econômicas muito parecidas, sendo até mesmo possível considerar a economia canadense uma extensão da economia dos Estados Unidos. Então, uma vai ter uma extensão. Aí, os Estados Unidos e o México, como vocês sabem, são desenvolvidos, levou vantagem em cima do México, como não tem o México ser um país subdesenvolvido. Apesar dessa civilidade e da privilegiada situação econômica, o Canadá esbarra em algumas dificuldades, tanto interna como externa. O país apresenta dificuldade relacionada à ocupação do seu território, por causa de um quadro natural adverso, com um clima muito frio, em parcela muito expressiva. Dos problemas de ordem natural, os de ordem econômica, já que pequena população, o país tem um mercado interno reduzido, o que acarreta pouca oferta de mão de obra e um mercado consumidor menor que sua capacidade produtiva, gerando dependência de investimentos externos, principalmente dos Estados Unidos, onde também os Estados Unidos faz grande investimento no Canadá, compra e vende seus produtos. Também leva algumas empresas dos Estados Unidos para o Canadá. Apesar que o Canadá também tem uma economia bem desenvolvida e bem equipada, só que chega inferior um pouco dos Estados Unidos. Mas o Canadá está entre os 7 países mais ricos do mundo. Ele faz parte do G7, que hoje se chama G8, depois quando foi extinta a União Soviética. Aí entrou a Rússia e se tornou independente de si. Aí já fez parte do chamado G8. Os problemas do México são outros. Esse país apresenta déficits sociais profundos e acentuado crescimento vegetativo, o que provoca intensos movimentos migratórios. Com a segunda maior população absoluta da América Latina, tem 134 bilhões e 134 milhões. O México abriga, na região metropolitana da Cidade do México, cerca de 20% da população total do país. De acordo com a ONU, esses números fizeram dessa área a maior metrópole do mundo no fim do século XX, onde o México é uma das maiores cidades do mundo, onde tem em termos de população diária em si. Então, ela está dentro das 10 maiores do mundo. E a 20% da população mexicana se concentra no México, que é a capital. Significa dizer o quê? Porque há o maior número de emprego, de trabalho. A urbanização crescente amplia as tensões originais de problemas sociais graves. Sim, como eu falei, o que é o crescimento vegetativo? Se não me engano, eu já perguntei para vocês, o crescimento vegetativo é a junção. O crescimento vegetativo é a diferença entre o número de nascido e o de morte. Aí, quando o nascimento é maior do que o número de morte, aí houve o crescimento vegetativo. Então, você faz
a diferença de quantos nasceram em um ano e quantos morreram. Então, quando o número de nascidos é maior, aí houve o crescimento vegetativo. Quando é ao contrário, aí quer dizer, o crescimento foi negativo. Não houve crescimento. A urbanização. O que é urbanização? É o crescimento das cidades, né? Onde as cidades começaram a crescer, onde tem as rua bem estruturada, bem organizada, então aí vai dar o nome do crescimento vegetativo. A urbanização crescente amplia as tensões originadas de problemas sociais graves. Muitos mexicanos vivem abaixo da linha da pobreza, ou seja, vivem com menos de $1 por dia. De acordo com o Banco Mundial, o país apresenta altas taxas de desemprego, marginalidade e delinquência crescente, e um número cada vez mais elevado de menores de rua. Essa situação social diferenciada tem gerado aumento do fluxo migratório ilegal para os Estados Unidos, criando uma zona de atrito constante nas fronteiras entre o México e os Estados Unidos. Muita gente do México sai ilegal para os Estados Unidos à procura de trabalho. E lá existe grandes conflitos de uma região com outra. Para o Canadá e o México, participar do NAFTA corresponde a estabelecer uma aliança com o maior mercado consumidor do mundo. Para os Estados Unidos, os benefícios também são consideráveis tanto do ponto de vista econômico quanto social. Sua produção industrial tem livre trânsito tanto no Canadá quanto no México, ampliando seu mercado consumidor. Os Estados Unidos são grandes investidores no Canadá, já que cerca de 80% do capital industrial canadense é dos Estados Unidos. No aspecto social, o NAFTA trouxe outra vantagem para o governo dos Estados Unidos. Estancou as migrações de braceiros mexicanos para os Estados Unidos, facilitando a fixação de empresas dos Estados Unidos dentro do México. Então, eles trouxeram os Estados Unidos, como eu já disse, teve vantagem dentro do NAFTA, porque onde ele tem um grande poder maior do que o México, poder econômico. Então, as empresas equipadas veio para o México e terminou se instalando dentro do país em si. E o México sempre vai tendo o prejuízo das suas empresas, apesar que facilita, aumentando o trabalho, dando emprego para a população do México. Mas o México ainda é considerado, como eu já citei antes, é um país subdesenvolvido e está na linha de pobreza. E muita população migra ilegal para os Estados Unidos, onde quando eles são pegos, eles são deportados. Olhe, eu tenho 2 questionários aí para fazer a correção, né? Então, vamos fazer a correção de o que hoje dá, o de 15 dias atrás. Pegue o caderno aí de vocês, viu?
Eu tô... Você compra, Já pegaram o caderno? Já. Aí quem me diz aí a primeira questão, a primeira pergunta? Hein? Ó, visite os vizinhos dos Estados Unidos e comente sobre eles. Os Estados Unidos compreendem grande parte da América do Norte, limitando o norte com o Canadá, o sul com o Golfo do México e a oeste com o Oceano Pacífico. Certo. Os vizinhos do México, dos Estados Unidos, como eu já foi dito aí, é o Canadá e os Estados Unidos, né? Aí também pedi para você falar um pouco sobre o Canadá e sobre o México, não é isso? Aí me diga aí, quem fala aí sobre o Canadá? Diga aí, Micael, fala aí sobre o Canadá um pouco. O Canadá é vizinho dos Estados Unidos, do México, tem 39,59 milhões de pessoas. É uma das maiores potências do mundo. Certo. Tem sua origem dos anglo-saxônica, né, que foi colonizado pela Inglaterra. É um país que tem dois idiomas, o francês e o inglês, recebeu a denominação de bilíngue, porque existe dois idiomas. Gabriele, fala aí sobre o México. Gabriel, tá me ouvindo? Ivone, fala sobre o México aí, Ivone. Pessoal, aqui, eu tô sem caderno aqui, eu tô indo pra casa da minha avó agora. Ah, tá sem caderno. Tu tá indo pra tua casa da tua avó, é? Aí o caderno ficou lá. Aí o caderno fica lá, né? João Victor, fala aí, tá com o caderno também, João Victor? Estou, professor. Você, fala aí sobre o México, você fez essa? A primeira questão eu não fiz, professor. Mas o resto eu fiz. Fez não, né? Rebeca, fala aí sobre o México. O México é um país situado entre os Estados Unidos e a América Central, conhecido pelas praias no Pacífico e no Golfo do México e pela paisagem diversificada que inclui montanhas, desertos e selvas. Beleza. Gabriela, qual é a segunda pergunta? Pode ser, professor? Diga. Quais os países que formam a NAFTA? Estados Unidos, Canadá e México. Certo, olha. Como eu já disse, aí são os três países que formam o NATO, o México, os Estados Unidos e Canadá, que é o bloco econômico, que eles têm o objetivo de comercializar com a isenção dos impostos.
vender seus produtos e com o imposto mais baixo. E, como se diz, e pode até sem. E com a isenção dos impostos. Então, eles vão fazer a comercialização com o imposto lá embaixo. Não é isso? Então, eles comercializam com a isenção dos impostos. Esse exercício que a gente tem aí foi o da semana passada, né? Foi. Mas a gente tem 2 exercícios ainda que não foi feita a correção, né? Eu acho que tem um do dia 21 e também tem um do dia 13 ou 14. Ou é do dia 20 e 21. Que a semana passada a gente não fez a correção, não. Ficou todos os 2 para fazer essa semana. Mas, bora, a terceira pergunta. Explique sobre a colonização do Canadá. O primeiro Certo. europeu a reivindicar o território canadense foi o governador italiano Giovanni Capote, conhecido como John Capote, em 1497, a serviço da coroa britânica. Foi colonizado a partir do século XVI pela a Inglaterra, onde teve a Inglaterra, por isso dá o nome de América Saxônica, porque o povo saxão vinha da Inglaterra e explorou os Estados Unidos e o Canadá. Então fez a exploração da região em si. Então se houve a exploração e também colocou sua cultura em si. Aí a outra pergunta é: o que aconteceu no século XIX no Canadá, não é isso? Sim. Posso dizer? Pode. Os canadenses organizaram um gradual processo de emancipação no controle britânico na região. E também aí já teve a unificação das colônias. Teve o quê? Mas? Unificação, onde uma colônia, um estado se uniu ao outro, se tornando um só. Aí existe. Aí depois existe a independência deles. Aí eu pedi também para você falar sobre. João Victor, aí, diga a próxima questão, João Victor. Oi, professor? Diga a próxima questão, é qual aí? É a quinta. Fale sobre a população do Canadá. Diga aí como você fez. A população total do Canadá é de 35.151.720 pessoas, ou aproximadamente 0,5% da população mundial. Certo, né? Então, tem uma densidade de 4 habitantes por quilômetro. Né? Existe área lá que é despovoada,
E como você fez, Micael? Professor, eu coloquei a mesma coisa. Rebeca, fez como? Eu também coloquei a mesma coisa. Certo. Pode dizer a próxima? Diga. Qual a densidade demográfica do Canadá? 3,7 pessoas por quilômetros quadrados. Colocar a mesma coisa que 6,7, né? É. Então, você vai encontrar algum livro que eles vão botar 4 habitantes. E às vezes tem vezes que reduz, né? Mas aí varia de autor para autor, mas está certo. Então, a densidade demográfica significa assim, o quê? Que dentro de 1 quilômetro mora 4 pessoas. Onde eles, para saber a densidade demográfica, eles dividem a área pelo o número de habitantes. Aí eles vão determinar quantos habitantes tem por quilômetro. Aí a próxima questão é: qual é a próxima questão de vocês aí? Cite os países da América do Norte: Estados Unidos, Canadá e México. Pronto, a mesma coisa que Micael. São esses 3 países, apesar que eu já fui citado hoje aqui, né? México, Canadá, os Estados Unidos. Desses 3, a América do Norte, o México faz parte da América do Norte de acordo com os aspectos físicos. Mas na parte econômica e cultural é a América Central. E, olhando pela parte cultural também, é a América Latina, que foi colonizada pela Espanha, e a Espanha tem o idioma do origem do latim. Anglo-saxônica, aí só existe os Estados Unidos e o Canadá, que foi colonizado pela Inglaterra. Aí também os Estados Unidos e o Canadá são desenvolvidos. Então, os 2 países da América do Norte, da América anglo-saxônica, o Canadá e os Estados Unidos, houve uma colonização de povoamento, onde eles vieram com a intenção de explorar e residir. É o que faz hoje esse país ser desenvolvido. Certo? Aí a próxima questão. Qual a população do Canadá? 37,59 milhões. Coloquei a mesma coisa que Micael. A população atual, não é isso? Aham. Aí vocês encontraram quanto? 37,59 milhões. 37,5 milhões, né? Isso de acordo com o dado de 2019, do ano passado, viu? 37,5 milhões, isso é do dado do ano passado. Até em 2019. Posso ler a próxima? Pode. Tem a diferença entre populoso e povoado. Populoso é aquele que possui uma grande quantidade de habitantes. Povoado é aquele que possui uma grande quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Coloquei a mesma coisa que Micael. Certo. Então, olha, o populoso é a população total, e o povoado é um número X por quilômetro quadrado, onde se diz uma regra o seguinte: acima de 100 é bem distribuída, é povoado. Acima de 100 pessoas por quilômetro, o país é considerado povoado. Menos de 100, despovoado.
Certo? Então, se torna a área que está bem distribuída a população em si.